Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do YouTube. Mais um fim de semana, como é óbvio, que já se está a acabar, infelizmente, por maus pecados. Mas quero-vos falar sempre de mais e mais livros que vocês possam eventualmente ter lido ou não. Se não leram, já sabem que ficam sempre aqui boas apostas para vocês, que é o meu hábito, sendo eu uma viciada dos livros, não é? Mas pronto, quero falar aqui de um autor, porque é um autor, e o nome me engana bastante, que lançou, depois das 50 Sombras de Grey, lançou um bocadinho, assim, de pontinha de erótico também. E eu gostei bastante da história. Aliás, este foi um livro recomendado por uma colega de trabalho, que depois, eventualmente, acabou por me emprestar os livros. Mas eu, como gostei bastante da história, ainda ficava a pensar, inclusivamente, na história destes dois, resolvi depois de comprar. Que é O Inferno de Gabriel. Foi aqui o primeiro menino, que é o mais grosso, em que conta a história da Júlia e do professor Gabriel, neste caso, que ela é amiga da irmã dele e já se conheciam há bastante tempo, só que ele não se lembrava dela porque ele estava a passar por uma má fase e os dois se encontraram, neste caso, há muitos anos atrás, e ele sempre fixou como se fosse ela, como se fosse um anjo, neste caso. Ou seja, que tivesse sido um anjo a querer resgatar, ao fim e ao cabo, a zona que ele estava, que era uma zona negra, não é bem zona, mas uma fase negra em que ele estava a passar, e só depois, mais ou menos a meio do livro, é que ele começa a perceber que afinal a conhece, neste caso. Foi um livro que me fez apaixonar aqui pelo professor Gabriel, não logo de início, porque foi bastante rude, minha Nossa Senhora, mas no fim, quase no fim do livro, fez mesmo apaixonar-me pelo Gabriel, e neste momento está a ser lançado até Passionflix, não estou em erro, a reedição deste menino. Eu tenho pena que não saia mesmo cá em DVD, ou seja, tenho que comprar mesmo a Passionflix, o DVD, e o transporte para cá, como é óbvio, é bastante caro. Mas tenho pena, porque eu vi o primeiro, pelo menos eu vi este primeiro, e está bastante bom. O segundo livro, que é A Redenção de Gabriel, para quem não leu esta trilogia, vá saga, acho que faz muito mal porque é um excelente livro neste caso. Neste temos o professor Gabriel que recebe uma espécie de processo que terá se envolvido com uma aluna sem o consentimento dela. E entretanto ele acaba por se afastar da Júlia, a Júlia não percebe o porquê de estar isto tudo por trás, mas depois quase também no fim do livro é explicado as razões dele para eventualmente poderem ser felizes. Mas é um livro mais pequeno, como podem ver, comparando com o primeiro, é um livro bem mais pequeno neste caso. O terceiro é o terceiro que nós pensávamos que ia ser o fim, não é? Que é o, como é? O êxtase de Gabriel. Neste, os dois acabam por se casar, ao fim e ao cabo, e querer viver a história da vida deles, de amor, e ele faz até, ou melhor, dá uma pequena surpresa até à Júlia, e acho que é uma situação até bastante romântica dos dois, e é quando nós apaixonamos perdidamente pelo Gabriel, não há hipótese nenhuma. Depois, a saída de emergência acabou por se lançar o quarto volume, neste caso, que é A Promessa de Gabriel, que é um livro mais pequeno. E aqui temos o nascimento do primeiro bebê, dos dois, neste caso. E a ameaça que ainda continua a existir ali por trás. Como é que eu posso dizer? E também os entraves que eles têm no casamento, porque ela acaba por receber um convite para uma conferência no estrangeiro, que ele não aceita bem, lá está, mais latino, seja o que for. Mas pronto, ela acaba por ser um recordar da história destes dois, que eu gostei bastante, mas ainda não vi o filme, como eu disse, da Passionflix, só vi o primeiro mesmo, não vi os restantes, mas estou entusiasmada para ver e ver como é que acabaram por pôr no filme. Pelo menos o primeiro eu achei muito, muito igual ao primeiro livro, e escusado será dizer que o ator de Gabriel está espetacular. Ora, a seguir uma autora que eu adoro muito, e já tenho saudades de conversar com ela, por acaso, mas só por acaso. É uma autora que me fez apaixonar pelos livros dela, como é óbvio, esta primeira vertente. Embora esta última vertente que ela tem feito é mais um pouco policial. E o policial não é muito a minha zona, mas eu continuo a gostar dela da mesma. Dorothy Comson. Eu tenho bastante histórias com ela. Quer dizer, não é bastante histórias, mas tenho uma em particular que farto-me recordar com ela, e ela também se lembra dessa história. Que
a primeira vez que ela veio a Portugal, ela só me assinou este livro. Porque primeiro tinha sido o primeiro livro que eu tinha comprado dela e era o primeiro que eu tinha gostado. Os outros eu ainda não tinha comprado, por isso é que eu não levei mais nenhum para ela assinar. Mas quando ela veio a segunda vez, lá fui eu, viciada, carregada de livros para ela assinar e coitada, sempre a escrever. Mas este foi o primeiro. Não vos contei a história deste. Este primeiro livro, como é que eu posso dizer? Exato. A Cameron e a Adele são amigas desde a infância, neste caso. Só que a Adele está a morrer e, entretanto, a Adele, neste caso, acaba por fazer aquilo que acho que nenhuma mulher iria aceitar logo bem, como é óbvio. A Adele envolve-se com a noivo da Camry e acaba por ter um filho. Só que anos mais tarde a Adele está a morrer, mesmo às portas da morte, e entretanto pede-lhe à sua melhor amiga para cuidar do filho. E não é fácil de se ler. E foi um dos livros que mais me marcou logo dela, por isso, como podem ver, eu tenho aqui marcado, assinado por ela. O segundo que ela lançou cá foi o Pedaços de Ternura, e é este o livro que traz-me boas memórias da Colleen. Da Colleen, ai, disparate. Ai, desculpa, Dorothy. Estou a pensar na Colleen que está aqui atrás de mim. Da Dorothy, porquê? A autora tinha sempre um trator ao lado, como é óbvio, a anotar os nossos nomes. E eu disse que era Raquel, como é óbvio. E houve uma rapariga à frente que tinha um outro nome completamente diferente do meu. E ela olhou só para o nome da outra rapariga e começou a assinar. Só que quando eu lhe reparei que estava a escrever outro nome, ela pôs-me um coração. E é por isso é que tanto eu como a Dorothy também, quando eu lhe digo tenho ali um coração bem especial, ela própria diz, oh minha Nossa Senhora, o que eu fui fazer. Mas guardamos sempre com a recordação deste. Este livro, Kendra neste caso, eu já li estes livros há bastantes anos atrás, por isso como podem ver eu nem sempre tenho uma boa memória às vezes, mas nem sempre consigo recordar de todos os livros que eu já li. Então às vezes tenho que ler assim em sinopse. Kendra, neste caso, aluga um quarto a Kyle, que é pai de duas crianças, e já me lembro da história, e ela acaba por se ir apaixonando pelas próprias crianças, embora elas tenham assim umas grandes torpelias que lhe façam também, e ele não quer abrir o seu coração para um novo amor, porque sabe que eventualmente a Kendra há de voltar para a sua vida, que não será ali, neste caso. É uma história que tocou bastante. O segredo dele, ui ui, e o que me dá mais vontade de ler é mesmo também por causa das crianças, porque, como podem ver, há sempre uma pequena história. Pelo menos nestes primeiros livros, há sempre uma primeira história sempre a envolver crianças e toca-me bastante, inclusivamente. Ora, o terceiro, Bons Sonhos, Meu Amor. Minha nossa. Este não tem o erro, como podem ver. Eu na altura pedi para ela assinar porque era mais fácil como Ana do que Raquel, até inclusivamente, e ela estava a assinar um outro nome que eu já não lembro. Mas pronto, eu pedi-lhe para ser Ana para ser mais fácil, porque é o meu primeiro nome. Embora eu goste mais de Raquel. A nova, neste caso, dá à luz a um filho que é do seu melhor amigo. Ou seja, nenhum dos dois quer estar numa relação romântica um com o outro, mas ele quer ser pai, ela quer ser mãe e acabam por juntar o útil ao agradável, sendo os dois pais então de uma criança. Só que ele, inclusivamente, casa-se com a Steph, exato, que não aceitava muito bem este filho, mas agora quer aceitar e quer que ele vá fazer parte da vida deles, ou seja, ignorando basicamente a mãe que o criou, ao fim e ao cabo, e acaba por ser uma luta entre os dois por causa do miúdo. E boa história para se ler. Eu gostei. Aliás, não há livros que eu não desgosto dela. Este é o que eu me lembro mais recentemente. Porquê? Porque saiu o segundo desta história que a autora quis publicar para uma espécie de final feliz, entre aspas. Não foi bem feliz. Mas que é da Poppy. Da Poppy. Olha, por acaso não é. Enganei-me. Por acaso errei aqui de tirar o livrinho. Mas também gostei deste. Neste caso é da história da série que tem aquela mania de casamenteira, neste caso. Às vezes parecida comigo. E conhece o Ed que quer declarar o seu amor a uma pessoa que o enlouquece, como é óbvio. E acaba por ser aqui umas trocas e baldrocas desta senhora da série, porque
ao tentar ajudar esse colega, vai começando a conhecê-lo, começando a lidar com ele quase todos os dias e sem querer acaba por se apaixonar. Só que ela não deixa de ser santa casamenteira. E então acaba por haver aqui umas pequenas tropelias pelo meio e acaba por ser bastante engraçado. O outro livro que eu estava a falar é O Erro, neste caso um erro inocente, se não estou em erro, acho que sim, que é a história da Poppy e da outra personagem que agora não me lembro. É um livro que, lá está, já começa a ter aqui um bocadinho da história do crime e é bastante interessante, inclusivamente. Por isso, qualquer livro da Dorothy que vocês queiram começar, em que não saibam qual, podem começar com qualquer um, porque qualquer livro dela é muito bom. E como podem ver, alguns são mais pequenos, outros não. A autora até explicou, inclusivamente, quando nós tivemos a oportunidade de, algumas pessoas, de ter um jantar e de privar com ela, neste caso, através da Porta Editora. Por isso é que eu gostava que a Porta Editora voltasse a trazê-la cá. Acaba por ser bastante interessante que começamos a saber e a ver também que ela própria não lançou como nós temos cá. Ou seja, ela não lançou assim, ela lançou de forma diferente. Por isso, este primeiro livro nosso cá não é o primeiro livro dela, mas pronto. Espero que tenham gostado destas sugestões, pelo menos deste fim de semana, tanto da Dorothy como também daqui do Gabriel, neste caso. E se já leram, já sabem, comentem. Não se esqueçam de subscrever aqui o canal do YouTube e por um gosto, está bem? Obrigada, bom fim de semana.